Bom dia, estamos no dia 36 de leitura da Bíblia. Começaremos com Hebreus, capítulo 1. A revelação de Deus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Os filhos e os anjos. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você"? E outra vez: "Eu lhe serei pai, e ele será filho"? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: "E todos os anjos de Deus o adorem". Ainda quanto aos anjos, diz: "Aquele a que seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo". Mas a respeito do Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros". Diz ainda: "No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim". Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: "Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrato dos seus pés"? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Gênesis, capítulo 45, versículos de 1 a 28. José se dá a conhecer a seus irmãos. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: "Saiam todos da minha presença!" E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo?" E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: "Agora cheguem perto de mim." E eles chegaram. Então ele disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence." José continuou: "Eis que vocês mesmos estão vendo, e vê, irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória do Egito e tudo que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá."
E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um dele deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimentos para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração que lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Gênesis capítulo 46, versículos de 1 a 27. Jacó e sua família vão para o Egito. Israel partiu com tudo que possuía, e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que havia adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela teve com Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Ao todos, os seus filhos e suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade: Zifion, Rage, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Bérias foram Heber e Melquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas.
Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Hupim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Husim. Os filhos de Naphtali: Jezeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Salmos 36. A maldade humana e a bondade de Deus. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom, e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram que praticam a iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar.